gente está aqui com a Juliana mesmo assim. Tudo bem, Juliana? Bem. Prazer. Prazer é meu estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Ó, gente, eu já quero aproveitar e já quero pedir para você mandar as suas dúvidas sobre dislexia no nosso WhatsApp. Eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, daqui a pouco vai aparecer aqui. Mande a sua dúvida que a gente vai fazer questão de responder. Aliás, a gente não, a Juliana, porque eu não entendo nada desse assunto, inclusive acho que tem um pouco de dislexia. Já começo te perguntando, o que é dislexia? Bom, a dislexia, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nós temos que pensar que isso tem que ter aparecido lá na infância. Tá? É um problema que é persistente, ele é neurobiológico, então é assim, uma dificuldade de trocar letras, uma leitura que não é fluente, uma dificuldade com rima, com palavras que começam com a mesma sílaba. Mas aí o que acontece? A pessoa tem dificuldade de ela identifica a letra e ela não consegue falar ou ela não consegue interpretar? O que acontece? Então, a dislexia é um transtorno específico de aprendizagem. Então, ela pode ter algumas características combinadas, como, por exemplo, a dificuldade de ler. Ela lê, mas ela não consegue bater o olho e identificar qual é a palavra. Então, ela fica tentando juntar as sílabas para ler aquela palavra. Mas ela também tem dificuldade, muitas vezes, na ortografia. Então, ela vai escrever e troca a letra, esquece uma consoante no meio de uma junção de uma palavra. Que não tem nada a ver, por exemplo, quando a criança está aprendendo a ler ou a escrever e troca um SS por um C cedilha. Não são regras específicas da gramática. Vai para além disso. Então, assim, você treina, você ensina e mesmo assim a criança faz trocas. Mesmo se ela vai copiar um texto da lousa, do livro, e ela troca, mesmo tendo visto a palavra escrita corretamente. Ela faz uma troca que para ela está associada como sendo daquela maneira que escreve. Então, a gente pode ter uma dislexia que compreende uma dificuldade de interpretação, de compreensão de texto. Então, a criança lê, como ela está preocupada em ler corretamente as palavras, ela não consegue compreender o conteúdo do que está sendo exposto ali. No entanto, quando você lê o texto para a criança e você faz as perguntas, ela responde tudo corretamente. Então, não é uma dificuldade que ela tem de compreender, mas é que o processo de leitura, como não está adequado para ela, justamente porque o cérebro dela não processa isso da maneira como deveria, ela perde muito tempo tentando identificar quais são as palavras corretas para ler corretamente e não presta atenção no conteúdo. Então, ela não consegue compreender aquilo que foi falado. E como que a gente... Ou aquilo que foi lido, né, na verdade. Como é que o professor ou os pais ou o responsável consegue identificar, não talvez identificar, mas assim, acender o sinal de alerta, quando é falta de atenção, por exemplo, e quando é um sintoma de dislexia? Então, a questão da dislexia é importante a gente pensar porque, por ser um transtorno do desenvolvimento, ele começa já desde a infância. Então, na educação infantil, a criança já vai apresentar alguns sinais. Por exemplo, uma desatenção, ela se dispersa, tá todo mundo cantando musiquinha, batendo a mãozinha, cantando música de rima e ela tem dificuldade de gravar aquela música, de entrar no ritmo, de fazer as combinações das rimas. Então, isso desde bem pequenininho. Bem pequeno. Ela já tem dificuldade de montar um quebra-cabeça, então fica-se atento. No entanto, o diagnóstico é feito por exclusão. Por quê? Tem aquilo que você falou. Às vezes ela não conseguiu aprender adequadamente porque o ensino não foi adequado, o professor não era bem preparado para a alfabetização, ou então o material que ela teve foi muito de pouca estimulação, às vezes ela tem um problema sociocultural, às vezes ela tem pouco acesso à escola, ela falta muito. Então ela começa a ter algumas dificuldades de aprendizagem que não são necessariamente o transtorno em si de aprendizagem, mas que é uma dificuldade por conta de um problema de ansiedade, um problema psicológico, né? Problema afetivo, emocional, às vezes uma dificuldade de visão, auditivo. Então a gente precisa descartar todos esses outros, né, essas outras possíveis causas para a gente chegar no final e dizer, não, tá tudo ok, a inteligência é ótima, ela tem um bom desempenho, o professor é adequado, direitinho, os amigos estão aprendendo, ela enxerga bem, ela escuta bem, então de repente, opa, tem alguma coisa aí. Aí, na fase da alfabetização, é que ela vai começar a apresentar essas trocas, as dificuldades na rapidez da cópia, em fazer uma anotação que o professor fala, na leitura, na compreensão da leitura. O que mais chama atenção é a leitura, entendi. Né? Mas o erro de ortografia também é algo importante que a gente precisa ficar atento. Aí você vai e encaminha para uma avaliação. Por exemplo,
Na Unimed, nós fazemos a avaliação neuropsicológica, que uma das queixas que aparece para nós é a dislexia. Ah, é só uma dificuldade de aprendizagem ou é um transtorno específico de aprendizagem? Então, vamos avaliar. Daí a gente vai fazer os testes para avaliar todo o cognitivo da criança. A gente avalia inteligência, atenção, memória. E aí a gente percebe que precisa encaminhar para um fono, né? Para fono, para ela fazer uma avaliação na área dela, para um psicopedagogo. Porque Essa avaliação inicial, ela é feita por qual profissional? Um psicólogo? Normalmente, os pais procuram um neuro, Tá. um neuropediatra. Aí o neuropediatra encaminha para avaliação neuropsicológica, nós fazemos todo esse processo e aí nós vamos indicar. Vamos fazer uma avaliação com a fono, vamos fazer uma avaliação com uma psicopedagoga, porque o diagnóstico ele é multidisciplinar. Né? Então, ele precisa que todos os profissionais estejam engajados para cada um dizer qual é a tua parte que está comprometida ali para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. E não podemos esquecer que também precisa ter tido uma intervenção, né? A criança precisa ter passado por um reforço, por uma aula particular, por um trabalho sistematizado com um profissional que conhece a dislexia para que seja trabalhado. Se for uma dificuldade de aprendizagem, ótimo, ele vai ter uma boa recuperação. Não, persistiu, então muito provavelmente vai ser um transtorno. E aí, para conseguir identificar, por exemplo, se é TDAH, se é dislexia, se é alguma outra coisa, ou se é, enfim, seja qual for o diagnóstico, tem que passar por uma avaliação especializada. O ideal, sim. O ideal é que passe por uma avaliação neuropsicológica. Claro que se o médico tiver muita experiência, ele mesmo já pode alertar para esse diagnóstico, ele pode fechar esse diagnóstico. Mas muitas vezes eles pedem o nosso auxílio para que a gente ofereça para ele outros dados da parte cognitiva da criança, para que aí ele tenha mais confiança e mais certeza em fechar aquele diagnóstico. Ô Ju, eu acho que tem gente que está vendo a gente em casa e está falando, nossa, o meu filho, de repente, apresenta sinais parecidos com esse. O que eu faço? Será que isso ele vai ter dificuldade o resto da vida? Isso tem cura? Ou isso tem tratamento? Tem como contornar? O que você pode falar a respeito disso? Então, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, onde afeta uma questão neurobiológica mesmo, não tem cura, tá? E não é algo que você adquiriu depois, posteriormente. Não, você já nasce com essa condição. Muito provavelmente alguém na família já tem, então tem causas genéticas, né, hereditárias. Isso é importante também de ser avaliado, porque se tem uma questão, alguém na família que já apresenta dislexia, a probabilidade de ser uma dislexia é maior, sim. Então você não tem uma cura, mas você tem um tratamento que, se bem feito, traz ótimas condições de vida para aquela criança ou para aquele adolescente ou até mesmo para um adulto. Claro que o adulto já está com aquilo mais acostumado, né? E assim, como o nosso cérebro tem uma plasticidade que a gente chama, dá para ele ser moldado? Ele se molda, então ele cria mecanismos de compensação. Tá? Então ele evita uma leitura oral, ele evita se expor e ter que ler alguma coisa, ele evita, às vezes, aquela criança que não gosta de ir na frente, ler, quando o professor pede, já tem todo um arrepio, por quê? Já sabe que vai enfrentar dificuldades. Então, como o adulto é mais difícil, porque ele já foi compensando isso. Ele aprendeu a lidar. Mas é uma dificuldade que, se ele for investigar e voltar e puxar na memória, ele vai perceber que desde quando ele era criança, desde quando ele começou a ler e escrever, ele tem essa dificuldade. A gente tem uma mensagem de alguém que está nos assistindo. Vamos ver aqui no nosso telão? Emily Rafaeli, eu tenho dificuldade de acompanhar as atividades escolares até hoje. Ô Emily, quantos anos você tem? Fala pra gente. Será que pode ser que ela seja uma adulta que não tenha recebido um diagnóstico correto? Sim, pode ser. Pode ser que sempre foi considerada uma dificuldade de aprendizagem, ou ela não era uma boa aluna, ou ela era dispersa, ou ela era, enfim. A desatenção, ela está presente no TDAH, na dificuldade de aprendizagem, ela está presente em vários fatores. Então, é importante investigar. Eu acho que vale a pena você dar uma investigada melhor aí. E mesmo depois de adulta, tem o que ser feito? Tem. Você pode buscar a ajuda de um profissional para melhorar, fazer treino, né? Um profissional da psicopedagogia que seja especialista nisso, que tenha um bom conhecimento sobre a área,
vai poder ajudar e vai poder auxiliar, com certeza. Muito bem. Obrigada, tá? Muito Imagina, obrigada. eu que Adorei o nosso agradeço. papo. Confesso que achei que eu tivesse uns traços aí de dislexia. Tirei minha dúvida. Meu problema acho que é a cabeça que pensa mais rápido que a boca e não sai direito. Pode ser Pode uma ser ansiedade, daí fala mais ansiedade. rápido, Aí. daí troca a palavra, é normal. Tudo coisa de psicólogo também, resolve, aham, né? Também. A terapia é sempre indicada em todos os casos. Obrigada, tá? Obrigada a você.